Este é um curioso avião de caça a jato que podia pousar na água e é o único hidroavião da história a superar a barreira do som. O Convair F-2I Sea Dart voou apenas como protótipo e nunca entrou em produção. A ideia era superar os problemas com os aviões supersônicos que decolavam e pousavam em porta-aviões. Ele foi criado na década de 50 e foram construídos 5 protótipos, mas o programa acabou sendo cancelado por um trágico acidente em 54. Vamos conhecer essa história em um novo vídeo da Aeropedia do Mundo de Aviação. O Sea Dart começou como a proposta da Convair para um concurso da Marinha dos Estados Unidos em 1948 para um avião interceptador supersônico. Naquela época, havia muito ceticismo sobre a operação de aviões supersônicos a partir do convés dos porta-aviões. Para lidar com esse problema, a Marinha dos Estados Unidos encomendou muitos caças subsônicos. A preocupação tinha certo fundamento, já que muitos projetos supersônicos da época exigiam longas distâncias de decolagem. Eles tinham altas velocidades de aproximação e eram difíceis de controlar ou instáveis. Outro fator é que eles eram problemáticos em um porta-aviões. A equipe de hidrodinâmica da Convair propôs colocar um F-102 Delta Dagger em esquis aquáticos para decolar diretamente da água. A proposta da Convair recebeu um pedido de 2 protótipos no final de 1951. Foram encomendados 12 aviões de produção antes mesmo que um único protótipo tivesse voado. O avião deveria ser um caça com asa em delta, casco hermético e 2 hidroesquis retráteis. Quando estava parado ou se movia lentamente na água, o Sea Dart flutuava com a borda de fuga das asas tocando a água. Os hidroesquis só eram estendidos quando o avião atingia cerca de 10 milhas por hora ou 16 km por hora durante sua corrida de decolagem. A potência necessária seria fornecida por um par de turbojatos Westinghouse XJ-46 com pós-combustão, alimentados por entradas de ar localizadas bem acima das asas para evitar a ingestão de água. Mas como esses motores ainda estavam em fase de protótipo e não estavam prontos, foram instalados 2 Westinghouse J-34 com pouco mais da metade da potência. O protótipo tinha um esqui experimental mais eficiente que o design de 2 esquis do segundo protótipo. Os testes com outras configurações de esquis experimentais continuaram até 1957. Os Estados Unidos não foram o único país a criar hidroesquis. A concorrente Sanders Roe, do Reino Unido, já havia construído um hidroavião de combate experimental, cujo primeiro voo foi em 1947, o SRA-1, mas não teve muito sucesso. Na década de 50, a Marinha dos Estados Unidos considerou a disposição interna de um porta-aviões submarino que pudesse transportar 3 desses aviões, mas essa ideia nunca chegou a ser testada. O avião foi construído nas instalações da Convair em San Diego, em Lindbergh Field, e foi levado para a Baía de San Diego para testes em dezembro de 1952. Em 14 de janeiro de 53, o avião realizou sem querer seu primeiro voo curto durante o que deveria ser apenas um teste de taxiamento. Seu voo inaugural oficial foi em 9 de abril. Os motores de baixa potência fizeram com que o caça fosse lento e os hidroesquis não tiveram o sucesso esperado. Criaram vibrações muito fortes durante a decolagem e o pouso, apesar das pernas amortecedoras sobre as quais se estendiam. O trabalho dos esquis e das pernas melhorou um pouco essa situação, mas não conseguiram resolver o problema da falta de potência. O Sea Dart mostrou-se incapaz de atingir velocidades supersônicas em voo nivelado com os motores J-34. O segundo protótipo foi cancelado, então o primeiro avião de testes de serviço, também conhecido como modelo de pré-produção, foi construído e voou. Este já estava equipado com os novos motores J-46 que funcionaram abaixo das especificações.
No entanto, velocidades superiores a Mach 1 foram alcançadas em mergulho suave com este avião, o que o tornou o único hidroavião supersônico até hoje. Nunca foi instalado armamento em nenhum Sea Dart construído, mas o plano era armar o avião de produção com 4 canhões Colt Mk-12 de 20 mm e uma bateria de foguetes não guiados com aletas dobráveis, um armamento típico dos interceptadores da época. Mas em 4 de novembro de 1954, esse segundo avião de pré-produção se desintegrou no ar sobre a Baía de San Diego durante uma demonstração para oficiais navais e a imprensa, matando o piloto de testes da Convair. Mas mesmo antes disso, a Marinha já havia perdido o interesse, os problemas com os caças supersônicos nos convéses dos porta-aviões já haviam sido superados. O acidente relegou o programa Sea Dart à condição de projeto experimental. Todos os aviões de produção foram cancelados, os 3 de pré-produção ou testes concluídos, e os 2 protótipos finais nunca voaram. Tratava-se de um projeto bimotor de hidroavião. Tinha um peso máximo de decolagem de 11 toneladas e um alcance de 826 km com os tanques de combustível internos. Sua velocidade máxima era de 1.328 km por hora, ou Mach 1,25. Estava previsto que tivesse 4 canhões, Colt de 20 mm e foguetes Arar. Apesar de o avião ter sido oficialmente retirado de serviço e não voar desde 1957 pelo menos um F-2J, ainda estava armazenado em 62 como avião de reserva. Ele foi redesignado como JF-7A sob o Sistema de Designação de Aeronaves dos 3 Serviços dos Estados Unidos de 1962. Atualmente, há 4 desses aviões em exibição em museus nos Estados Unidos. No Instituto Smithsonian, em Washington Corrente Contínua, no Museu do Ar e Espaço de San Diego, no Museu de Aviação Wings of Freedom, na Pensilvânia, e no Museu do Ar da Flórida. Espero que tenham gostado do vídeo. Sou Marcos e esta é a Aeropedia do Mundo de Aviação.